E nas resenhas rápidas da vez nós temos... Batman número 35, Detective Comics, volume 2, Batman por Trás da Máscara, parte 1 e Batman por Trás da Máscara, parte 2. Então é isso, meus amigos, começando as resenhas rápidas aqui, vamos comentar sobre Batman número 35 aí da editora Panini, edição de fevereiro de 2020, custando R$ 9,90, que traz o final do arco Terrores Noturnos, que é o arco dos pesadelos, né? Nós temos essa capa aqui, que é a da Amanda Conner, que eu acho ela bacaninha, engraçada, né? Só que ela é meio mentirosa, né? Porque nessa edição você tem a Mulher Gato e a Lois só, né? Eu não sei se... acho que essa aqui é a Lois, acho que é a Lois essa aqui. Mas a Arlequina, a Era Venenosa, as personagens aqui nem aparecem nessa edição, né? Então tá lá, capa mentirosa, né? E o Batman tá preocupado aqui, né? Mas enfim, comentando até então essa primeira parte aqui, que é publicada nessa edição, nós temos então um pesadelo onde o Bruce Wayne e o Clark Kent estão comemorando lá a despedida de solteiro, né? O casamento do Batman e da Mulher Gato. Na mansão lá tomando uma sopinha, conversando tranquilos, enquanto a Mulher Gato, Selina Kyle e a Lois Lane vão até a Fortaleza da Solidão aí beber todas e também fazer uma festinha de solteiro, né, despedida de solteiro. É uma edição muito engraçada aí, escrita pelo Tom King, quer dizer, não é muito engraçada, é divertidinha, é bacana ver essa despedida de solteiro, né, ver, por exemplo, a Mulher Gato e a Lois aí bebendo todas as bebidas. Não sei se ficou redundante, mas enfim, bebendo todas aí com bebidas espalhadas pelo universo inteiro aí, né? Muito engraçado isso. E é uma ediçãozinha assim que é bem alto astral, eu diria, sabe? Bem tranquila. Eu curti ela é bem divertida. Um propósito assim que é bem simples da parte dela. Eu não entendo esse como um pesadelo até, né? Não sei porque o Tom King classificaria esse tipo de história, né? Esse tipo de trama como um pesadelo pro Batman, né? Eu não senti que ele tá tendo nenhum problema aqui, né? A não ser se for contar o fato de que o Batman, né? Ou melhor, o Bruce Wayne está entediado com o Clark ali dentro da mansão Wayne. Pode ser isso, mas de qualquer maneira, ou se o pesadelo dele é ver a Mulher Gato em uma despedida de solteiro. Não sei, bom, sei lá, né? Talvez possa ser um pesadelo, né? Quem sabe? Mas tá aí, uma história divertidinha aí, além de ter o roteiro do Tom King, tem uma porrada de gente fazendo desenho, né? Que é Amanda Conner, Dan Panosian, John Timmis e Michael Hanin. Uma galerinha aí com uns nomes difíceis, né? Não são tão difíceis, mas ler assim rapidamente fica meio difícil. Além disso, na segunda história aqui, também escrita pelo Tom King, com os desenhos de Nick Paquette, nós temos então o fim dos Terrores Noturnos, que é o Batman aqui, descobrindo então, né, reforçando aí dentro de um pesadelo, que ele está num pesadelo, que ele está numa máquina de pesadelos aí, elaborada pelo Bane e pelo Thomas Wayne, e ele precisa se livrar dessa máquina, ele precisa sair dessa máquina. Então ele faz aqui toda uma dança com a Mulher Gato, né? Eu achei bem bacana aqui esses momentos da dança. Inclusive entra um pouquinho assim nessa questão dos pesadelos do Batman, esse momento onde ele levou fora da cena, né? Toda essa questão envolvendo a felicidade e a não felicidade pro Batman existir. Então é bacana essa dinâmica aqui, né? E é bacana também a dinâmica da conversa do Bane com o Thomas Wayne numa luta. Fica bem interessante ele ver os dois conversando e duelando, ao mesmo tempo que a gente vê uma diferença em relação à questão do Batman Thomas Wayne e Batman Bruce Wayne. É interessante essas histórias do arco Terrores Noturnos lidas isoladamente. Você lendo elas de forma isolada, assim, não como um arco especificamente, eu gostei mais. Eu absorvi elas de uma maneira melhor, né? O problema é só que, como arco, assim, ela não é uma coisa que fecha direito, sabe? São várias coisas que vão acontecendo, mas sem necessariamente seguir um foco especificamente. Eu sei até que o foco ele tá numa máquina de pesadelos, tendo vários pesadelos referente às psiques aí do Bruce Wayne e do Batman. Mas ainda assim, no todo, são várias historiazinhas aí que parece mais filler de anime. Então, o problema é esse. Como histórias isoladas, a leitura é bacana. Agora, como um arco, eu não achei legal. Mas o fato é que eu reforço aqui que os desenhos, do começo ao fim, de todos os pontos do arco e todos os capítulos do arco são muito bons. Várias pessoas competentes, né?
Então é isso, vamos ver agora. Já vou adiantar para você que não melhora a partir de agora as histórias aí do Tom King no Batman. Vão ficar mais ou menos a partir de agora. Não vai melhorar. É uma pena, mas enfim. Tá aí minhas considerações da edição número 35. Agora indo para Detective Comics volume 2, eu li recentemente essa edição aqui, onde nós temos a introdução então do Arcanite, dentro aí da Terra Zero, né, da cronologia normal dos quadrinhos do Homem-Morcego. A caderneta custa R$ 26,90 de fevereiro de 2020, que tem aí 168 páginas e reúne as edições 1001 a 1005 da revista Detective Comics, mais Detective Comics Annual número 2, mais uma historinha Detective Comics 1000, que era uma história que é escrita aí pelo Peter J. Tomasi e que tem a primeira aparição aí do Arcanite efetivamente. Inclusive a editora Panini fez um erro de tradução aqui. Eles colocaram este vilão aqui, né, sendo Gotham Knight, mas na verdade é Arcanite. Eu fui até verificar na edição importada da Detective Comics número 1000, aqui está escrito Arcanite, não Gotham Knight. Mas ok, não tem problema, é um pequeno errozinho que não é tão assim impactante, né? Mas de qualquer maneira é isso, meus amigos. Essa historiazinha de introdução do Arcanite eu achei mais ou menos, porque tem uma espécie de retcon aqui que o Peter J. Tomasi faz para introduzir o personagem que é o Arcanite. Eu vou tentar não dar spoilers aqui, né? Eu não vou dar spoilers para não estragar a surpresa, porque o grande momento aqui é quando você descobre quem é o personagem Arcanite, né? Quem é a figura por trás da máscara do Arcanite. E já adianto, assim, que não é nenhuma pessoa conhecida, não é uma surpresa para falar, nossa, nunca imaginei que este cara ia ser o Arcanite. Não é isso, né? Ele tenta construir, o Peter J. Tomasi tenta construir todo um lore aqui, todo um passado envolvendo o Arcanite, que é, de certa maneira, interessante. Ele justifica bem esse lance assim, do Arcanite ser um cara que é pronto para o combate, que sabe lutar e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, fica meio estranho assim, a maneira como essa pessoa foi crescendo ao longo do tempo e consegue encaixar direitinho assim, com a questão até da idade do Batman e assim por diante. Então eu achei que ficou meio estranho. E ao mesmo tempo, o que acontece aqui, que envolve a criação do Arcanite envolve o Asilo Arkham, né? A Arcanite tem que ter o Asilo Arkham envolvendo esse personagem, né? Não é a mesma coisa que o jogo, é bem diferente, né? Ao mesmo tempo, assim, a maneira como acontece ali, alguns momentos do Asilo Arkham ficou muito forçado, pelo menos eu achei. Eu não curti, eu não consegui curtir. Mas ao mesmo tempo eu gosto que esse personagem exista no universo do morcego convencional. Eu acho bacana o personagem, né? Eu acho que ele tem assim uma história muito parecida lá no jogo com o Under the Hood, mas ao mesmo tempo assim o personagem assim é uma figura interessante. Então é legal ter ele no universo regular, mas com essa origem aqui o negócio não ficou tão interessante assim, ficou mais forçado. Mas, se perguntasse para mim qual que é o melhor, o Arcanite do jogo ou desse quadrinho, eu acho que eu diria que é do quadrinho. Porque o do jogo é muito parecido com a outra história que a gente já viu, como eu falei. E pelo menos o do quadrinho é uma história um pouco mais original. A história acaba valendo também pelo fato de nós termos o Damian, Robin, interagindo com o Batman, né? E os dois sendo escritos pelo Peter J. Tomasi, sempre é muito bom. Gosto bastante disso, né? Uma coisa que eu destaco em relação aqui ao trabalho do Brad Walker, que é o desenhista dessa edição, é a maneira como ele desenha o Batman e o traje do Batman. Que você vê aqui que ele desenha o Batman com as lentes assim, parecendo realmente lentes de vidro, assim, sabe? Ele fez uma coisa diferente, que é até funcional durante a trama aqui. Você entende exatamente por que as lentes precisam ser um negócio meio espelhado, meio de vidro, assim, porque tem um momento aqui do quadrinho onde elas meio que tem que acontecer alguma coisa com elas para pro final, assim, pro plano do Arcanite funcionar em relação ao Batman. Mas eu gostei desse detalhe que o Brad Walker fez, inclusive o próprio Damian também tem as lentes assim, que parecem lentes, não é só um negócio branco. As lentes parecem realmente ser lentes aqui, né? Ele dá todo um espelhamento na lente. Eu gostei disso. Aqui, ó, esse outro exemplo. Ele dá todo um espelhamento na lente, isso ficou bacana. Talvez possa parecer um pouco mais feiozinho assim, mas é assim que seria, né? Se for trazer a lente pro, digamos assim, uma coisa mais fidedigna, mais real, né? Só que legal, bacana, eu curti o trabalho aqui, né? Então fica a minha informação em relação ao Arcanite, mas essa história aqui, mas essa edição, esse encadernado, valeu muito mais pela Detective Comics Annual número 2, que eu também já fiz review no canal aqui, que traz de volta para Canon de Batman a edição, né, a história que é o Batman ano 2, lá do Mike W. Barr, né, que tinha lá os desenhos do Todd McFarlane
e também na primeira edição do Alan Davis, que é uma história muito controversa que trazia o vilão Ceifador. O Ceifador acaba voltando nessa edição, né, de uma maneira diferente que você tem que ler para descobrir. E ao mesmo tempo faz referências escaladamente ao Batman 2, inclusive o lance do Batman usar arma é formado nessa história, e é o momento até que o Batman fala que ele tinha decisões bem equivocadas no começo da sua carreira. E eu curti até eles terem trazido isso, até porque o Ceifador é um paralelo interessante de se fazer com o Batman. O problema do ano 2 é o Batman usar a arma, interagir com o Joe Chill e assim por diante. É uma cagada imensa essas ideias aí. Mas a figura do Ceifador é interessante dentro de Gotham. Então foi bacana o Peter J. Tomasi trazer, né, novamente esse personagem aí dentro da cânone do Batman, e a maneira como é colocado aqui ficou interessante. Então bacana, bom trabalho aí do Peter J. nessa história, e para mim valeu esse encadernado aqui. E aí nós vamos para Por Trás da Máscara, parte 1, é da editora Eagle Moss, aí, que lançou na coleção A Lenda do Batman, né? História que é escrita pelo Judd Winick, com os desenhos do Doug Mahnke, que é quando o Jason Todd volta aí do mundo dos mortos e efetivamente aí começa a agir como o Capuz Vermelho. Eu gosto bastante desse primeiro encadernado, que eu gosto bastante dessas primeiras histórias, né? Esses dois encadernados aqui, que eu vou falar do segundo também, eles unem uma boa parte aí da fase do Judd Winick escrevendo a revista principal do Morcego. E é bacana como ele traz o Jason, né? Nesse primeiro encadernado, que não explica efetivamente como é que o Jason voltou do mundo dos mortos, mas vai mostrando como é que o Jason tá, né, enfrentando toda a máfia de Gotham, ao mesmo tempo concentrando o podre da máfia de Gotham para si, né? Todas as riquezas da máfia estão concentrando para si próprio, dando muito dor de cabeça por um dos vilões que está aqui, que é o Máscara Negra. E eu gostei da maneira como o Judd Winick retratou Máscara Negra, que é um vilão assim que eu não diria que é espalhafatoso, mas é um cara que eu dei muita risada assim nas ações e reações dele, na maneira como ele falava. Eu gostei bastante assim como é que o Judd Winick escreveu o Máscara Negra, que é um vilão assim que ele parece sempre irritado, mas é um cara assim que sempre dá umas tiradas para expor a irritação dele. E além da gente ver o Jason então enfrentando tanto a máfia quanto o Batman e o Asa Noturna, e o Batman desconfiando de quem é essa pessoa, e ao mesmo tempo o Homem-Morcego indo cada vez mais descobrir quem é esta figura, nós vemos o próprio Batman, dentro dessa investigação, conversando com pessoas que morreram e voltaram do mundo dos mortos, né? Tipo Superman, Arqueiro Verde. E é interessante isso, né? O Batman interagindo com essas pessoas que já morreram e voltaram do mundo dos mortos, para saber como é que elas conseguiram, como é que foi isso, e se isso é possível acontecer com o Jason. Uma das coisas que pontua bastante essa história assim, é o Batman saber que é o Jason que ele está enfrentando, mas ao mesmo tempo tentar por várias maneiras refutar o seu próprio conhecimento. O Batman tem muitas coisas desse tipo, né? Às vezes ele sabe, ele tem a cabeça, o raciocínio lógico, sabe o que está acontecendo ali, mas o problema é que ele não quer acreditar no seu raciocínio lógico, na sua verdade. Então é uma edição interessante, eu gosto dessas primeiras histórias aqui, e é legal essa interação do Capuz Vermelho sendo vilão aqui. Só que aí a gente passa para Por Trás da Máscara, parte 2 aqui, que continua com os roteiros de Judd Winick. A história continua mostrando aqui o Capuz Vermelho, o Jason confrontando a máfia, o Máscara Negra tendo problemas com o Jason, o Batman continuando a investigar essa questão do Jason ser o Capuz Vermelho. Só que esse encadernado aqui, eu não digo que as histórias são mal escritas ou ruins, nada disso. Só que o problema nessas histórias aqui é que elas interagem muito, né? Elas são construídas ao redor de uma mega saga que estava acontecendo na época, que era a Crise Infinita. Então tem muita coisa ali que referencia a Crise Infinita. Tem um momento lá que o Máscara Negra quer ajuda de alguns vilões para acabar com o Capuz Vermelho. E o Exterminador fala, eu vou chamar uma galera que a gente está reunido aí, que envolve um grupo de vilões que estão atuando envolvendo a Crise Infinita, por exemplo. O próprio final aqui das histórias do Capuz Vermelho é uma coisa assim que não faz o menor sentido para quem não está lendo a Crise Infinita. Que inclusive eu vou spoiler aqui, meus amigos, porque o spoiler assim não adianta nada aqui, porque talvez se você não conhece a Crise Infinita você não vai entender. Que é isso aqui, ó. Tem vários Batman de várias realidades alternativas falando Jason. E assim termina a história. E você fala, porra é essa, né? Porque realmente você precisa estar lendo a Crise Infinita para entender o que está acontecendo aqui. E esse é um problema dessa história. A última história desse encadenado, que conta efetivamente como é que o Jason saiu do túmulo, foi se transformar no Capuz Vermelho,
tem muito envolvimento já no começo com a Crise Infinita, com a questão dos socos na realidade do Superboy Prime. Então esse talvez seja o maior problema desse encadernado aqui, né, que você tem que ler lá, né, até os editores aqui da Egomose explicam lá, né, o que está acontecendo na época e assim por diante, para não ficar tão perdido o negócio. Mas mesmo assim, não é uma coisa que eu diria que ajuda muito para você compreender esses plots que vão aparecendo ali durante a trama. Então esse talvez seja o maior pecado dessa história. Por isso que a adaptação para animação é melhor que essas histórias. De novo, essas histórias não são mal escritas, elas têm um trabalho bem bacana de Jerry Winnick, na minha opinião. Mas a animação não tem todo esse lance envolvendo a Crise Infinita, toda essa bagagem que você tem que entender para a história no seu final, na sua corrida final, ter mais sentido. Então este é o grande problema desse último encadenado, que o primeiro nem tem tanto esse problema, sabe? O primeiro encadenado você pode ler de boa que você não vai se confundir tanto, mas já o segundo é necessário, sabe? É necessário. E essa origem do Jason como Capuz Vermelho tem muita força envolvendo a Crise Infinita, é um probleminha, sabe? Porque a Crise Infinita não é uma saga assim que é pequenininha ou coisa do tipo, é um negócio gigante. Então é difícil, sabe? Mas no todo não é uma história ruim. No todo não é digamos assim, um desperdício de tempo lendo. Esses dois capítulos aqui são gratas leituras, na verdade, né? Quer dizer, não é pra tanto, né? Não são, tipo, excelentes. Mas eu me diverti aqui na medida do possível. E o Jerry Winnick faz um trabalho competente, eu diria. Um trabalho, assim, ok. É mais ou menos isso. Mas enfim, meus amigos, essas são as minhas considerações sobre as leituras que fiz aí, né, nas resenhas rápidas. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre este material, estes materiais que eu li aqui. Se você curtiu ou não curtiu, tem a mesma opinião que a minha ou não, traga seu comentário aqui embaixo, me como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!